Bom dia, boa tarde, boa noite, Paracatu. Hoje, dia 26 de junho, né? A gente está pondo em ordem nossos dias, né? Os dias da semana, porque foi muita correria, a gente está conversando com muita gente, né? Bacana, respeitando o distanciamento social, né? Mas correndo atrás mesmo de resolver as coisas, de pensar coisas bacanas para as propostas de governo do partido, já que uma vez que nós somos pré-candidatos, né? E a gente tem que pensar nisso, pensar no bem comum, porque eu tava falando essa semana, a gente tem que entender que não é pelo bem da gente. E quando a gente realmente sabe, ter consciência que a gente está buscando um bem coletivo, que é um objetivo coletivo de construir junto, é outra história. O sonho não se desfaz. O sonho não deixa de ser sonho, mas ele realiza, entende? E sonhar com vocês me faz entender que o objetivo é claro, o objetivo é o povo. E quando eu falo povo, é todos. Vamos lá. No dia 23, foi comemorado na terça-feira, dia do lavrador. E quando eu penso lavrador, eu penso nesses produtores todos. Eu penso quanto é importante a gente ter a nossa verdura, nosso legume, nossos cereais na mesa. Quanto é importante a gente ter comida de verdade, sabe? Não essas comida artificial, não. Tudo bem que nada contra. Cada um gosta do que gosta, né? Mas quando a gente fala de comida de verdade, a gente tem que agradecer por ter lavradores, por ter agricultores, por ter agricultores familiares que passam sua tradição de pai para filho, de mãe para filha, que continua produzindo no campo para a gente ter na mesa, né? E para isso a gente precisa investir em estradas na zona rural que deem acesso a essa população para cá. A gente tem que exigir do transporte coletivo que tenha mais acesso à zona rural, com horários mais variados, não só um horário para atender aquela comunidade, que isso é desumano, ou 2 horários só. Paciente meu vem aqui para poder ter um atendimento 11 horas, tem que esperar até 3 horas da tarde, porque o ônibus só vem 6 horas da manhã e 3 horas da tarde. Isso é desumano, né? Então, assim, a gente tem que pensar em várias coisas. A gente tem que pensar em aumentar a quantidade de atendimento em saúde na zona rural. A gente hoje só tem um serviço itinerante de saúde na zona rural. A gente só tem 3 PSFs, se eu não me engano, é em Santo Antônio, na Lagoa de Santo Antônio, no Morro Agudo, eu não vou me recordar o outro, mas são só 3 PSFs rurais, né? Então a gente tem que estender esse atendimento, a gente tem que atender a zona rural também. Apesar de a gente ter um PSF rural, que é aquele do lado do Lar São Vicente Paulo, chamado antigamente de asilo, lá tem um. Só que aquele lá tá lá, a população tem que vir da zona rural para ser atendido lá. Isso é muito complicado, né? E a gente sabe que o alto índice de idosos está na zona rural. Então, assim, a gente tem que pensar em atender a zona rural da melhor forma possível. A gente tem que auxiliar essas famílias para elas poderem passar essa cultura dela de cultivo de pai para filho, de mãe para filha, entende? A gente tem que fortalecer os laços, a gente tem que dar oportunizar e dar estradas, não essas estradas que diluem, estradas com barraginha, estradas autossustentáveis e ecológicas. A gente tem que colocar muito mais, a gente tem que fazer muito mais, a gente tem que colocar caçamba de lixo na entrada das comunidades, para o povo, comunidades rurais, para o povo poder jogar esse lixo em vez de jogar lá no meio da rua, jogar vidro de agrotóxico, ser descartado sem pensar na natureza, próximo à nascente, para contaminar nossos rios. A gente tem que pensar nessas coisas que parecem pequenas, mas fazem diferença na nossa sociedade, fazem diferença de Paracatu. Não é contra o agricultor de forma nenhuma. A gente tem que educar esse agricultor, ele tem que ter uma educação continuada. Mas para isso a gente precisa ter uma agricultura reestruturada. Daí volto a dizer, estrutura, legislação e fiscalização. Então vamos sonhar junto, Paracatu? Porque a sua alimentação, o que vai no seu prato, é o que você come, é o que você se torna.
Então, vamos sonhar junto, porque Paracatu pode mais, muito mais.